Bom, vamos passar a palavra, só também se calhar antecipava-se e terminávamos com os criadores, que faz sentido dizer que a performance tem muito a ver com uma política de visibilidade e isso tem falhado, isso tem tido ruído desde o início, na verdade. Essa política de visibilidade da performance como arte teve que ver muito com a recepção, com a relação das instituições com esta forma de arte, com uma forma de presença também dos artistas. E nós, o que é aqui interessante, especialmente no que nos motivou para este simpósio, tem que ver com isso, que este é apenas o primeiro ato de uma peça que queremos que seja mais longa e que não queremos que seja feita apenas justiça poética. Queremos mesmo continuar esta reflexão conjunta, cruzando investigadores, criadores e, na verdade, repondo, reconstruindo algo que eu acho que é uma dívida pendente, transgeracional, com esta forma de expressão artística que vem dos primórdios do século XX. E, portanto, é isso que nos motiva a todos, como investigadores, desde logo, e com este ponto de partida, de algum modo, um reinício nessa recepção e nesse trabalho cruzado de reflexão sobre a arte da performance. E então, passo aqui já o microfone ao António Olaio. Sim? Antes de passarmos, só queria dar uma informação, é que todas as comunicações vão ser convidadas a fazer uma publicação que será lançada em fevereiro do próximo ano, portanto, isto não vai ficar só para a posteridade através de gravações, vai ficar para a posteridade em registro escrito, em registro digital, portanto, será mesmo apenas um passo neste caminho que vamos todos caminhar. E agora passo, então. O que nós estávamos aqui a dizer é que, como nós já fizemos a comunicação, agora respondíamos a perguntas se as houver. Não era mais fácil para nós também. Ao microfone em cima, se alguém quiser avançar. Um de cada vez, estou a ver muitas mãos. Desde já parabéns pela apresentação. Eu estava muito curiosa, ainda mais curiosa fiquei para saber como é que foi o vosso encontro. Então a minha pergunta é essa, pronto, sabendo do projeto da Vânia e sabendo dessa aproximação, se puderem falar sobre isso. sobre o encontro. Este encontro ou, bem, o reencontro, o encontro. O primeiro, o segundo e continuar. O encontro é... Acho que são afinidades, não é? São, à medida que nós vamos conhecendo, vamos... Pelo menos a experiência que eu tive com o Reacting to Time, não se trata de... Pronto, eu abordei as pessoas, não é? Abordei o António e o Manel, e depois o que acaba sempre a acontecer há uma afinidade artística, há um entendimento qualquer, que nós começamos a dialogar, que não é sobre o trabalho, mas é sobre já o trabalho que se estende a fazer, e depois o encontro passa a ser esse. Há uma confiança enorme, tipo, o Manel não estava nos ensaios, o António também não, mas há um entendimento, e há um entendimento, like-minded artists, não sei, de gerações diferentes que no fundo acho que temos todos a relação de querer saber mais, de querer interagir mais, portanto esses parâmetros continuam bastante ativos, portanto é um encontro potenciado. A Vânia fez uma proposta há cerca de 2 anos, que era recriar uma performance minha à minha escolha dos anos 70. E dadas as características que ela queria, desculpem, a garganta, eu não a coloquei. Maneiro que escolhi uma performance de 1975 que apresentei em Barcelona, chamava-se Identificação, tinha muito a ver já com uma noção que eu queria ter, e depois vim ter mais tarde, com a questão do minimalismo. E teve também a ver essa performance de identificação, porque naquele momento em Espanha estávamos no final do franquismo e toda aquela ebulição que havia em Barcelona e em toda a Espanha, claro, levou-me a criar aquela performance.
No caso de Barcelona foram 4 performances, aqui foram 12. 12. Em Lisboa 12, em Guimarães não sei quantos, em Espanha não sei quantos. E deu-me muito prazer receber o convite e deu-me também muito prazer transmitir a performance que tinha feito em 75 à Havana em 2014, não foi? Por aí, pois. De maneira que transmiti-lhe isto durante vários encontros, performance. Depois assisti ao último ensaio, mas não intervi. Não é? E depois assisti à apresentação no Museu da Vieira da Silva e o resto não assisti, pois não. Pronto. Mas deu muito prazer, de facto, ver recriar pela Havana e pela sua equipe. É uma performance feita em 1975. Por isto. Bem, nós não foi muito difícil escolher qual seria a performance para transmitir, não é? Desde logo, pelo nome que a Havana deu a este projeto, percebi que não era um reenactment, mas sim um reacting to, o que me pareceu bastante mais interessante. Escolhemos uma performance de 1984, aquela Il faut danser Portugal, e eu tirei a parte que gostava menos, e só lhe mostrei, eu dei-lhe a outra. E porque isto é assim, não é? E pegámos na parte que era mais constante no meu trabalho na altura e que fiz em várias situações, com variações que são sempre outra coisa. Aquela performance de dançar sem sair do mesmo lado, com as cuecas e meio, com a polpa de tomate que ia pingar dos óculos, uma coisa um bocado ridícula e ao mesmo tempo tentava fazer aquilo bem, não é? Como falei no outro dia aqui. E o que desde logo foi particularmente interessante é que mesmo tentando fazer igual, a coisa não ia sair igual. Mas ainda por cima havia logo a consciência da Havana dessa experiência. Por um lado havia a surpresa da Havana tentar extrair o máximo de informação de mim, possível das coisas, a cor, não sei o quê, que óculos, que não sei quantos, para não fazer igual, mas também fazer. E então a primeira versão foi no Círculo das Plásticas de Coimbra, e até calhou muito bem, porque havia 3 personagens, uma delas a Vânia, 3 raparigas, portanto havia logo ali uma transformação, dessa mudança de corpos de várias formas, e não havia, só a Vânia estava mais vestida ou menos vestida, mais vestida como eu, não é? E havia sempre variações com calças, sem calças, com calças, com pantufas, fátimas, pantufas, camisas. E a Vânia, ao mesmo tempo, jogando com a luz que eu sugeri que fosse usada uma luz redonda, não é? A Vânia procurou diferentes texturas nessa luz, da repetição. Numa tinha um projetor de slides, a fazer a bolinha, noutra tinha um spot, e noutros tinha um projetor de vídeo. Portanto, havia sempre uma repetição e variação. Depois, no Teatro da Trindade, foi ocupar aquele espaço de foyer pelas escadas. Foi uma coisa que eu não vi, porque estava numa prova em Coimbra, muito chateado de não estar a ver, não é? E pronto. Aqui, este encontro, não sei, já, quer dizer, da minha parte também é um reacting a mim mesmo, que eu fiz uma performance com esta canção, não está ali a Susana Quioca, está ali, estava a olhar para baixo, nos Maus Hábitos, lembrando a sala, não é? Uma coisa tipo Mad Men, sentado porque o mobiliário era adequado, com uma garrafa de whisky a ver, e ao mesmo tempo com um projetor mínimo que projetava a cara da Marilyn Monroe e fechava os olhos à minha frente, eu cantava com ela, não é? E essa canção depois foi usada num vídeo que está aqui, parte dele, que está nos contentores em Cascais. E aqui é outra versão, parece que estou reacting, e combinámos fazer uma coisa em paralelo, quer dizer, não é propriamente um projeto completamente concebido em conjunto, no sentido em que nós sabemos que os outros estão a fazer coisas. E há um jogo de situações em simultâneo, não é? que gostei imenso de fazer, mas isso é outra questão. A minha questão é só sobre os ensaios, porque tu falaste que o António e o Manuel não estavam presentes nos ensaios.
ou seja, nestas ações de reacting e reenacting. É importante dizer que as pessoas que podem participar não são todas profissionais. Isso é primeiro. Não exijo, eu só exijo uma relação de corpo profissional se a obra exigir isso. Por exemplo, há obras que eu gostaria, ou autores que um dia, se puder, ou se houver esse entendimento, e se a obra também quiser passar pelo tempo, que existe uma relação física muito mais tipo body art, mais body art. Aí eu já teria que trabalhar com pessoas profissionais por causa da exposição do corpo, por causa da intensidade do corpo. Portanto, isso já seria outro tipo de, digamos, de relação participativa. O Reacting to Time, para mim, está estruturado nas mais diversas possibilidades e ela dispara em todos os sentidos. O que é que acontece? É que cada obra requer uma preparação diferente dos corpos e é isso que eu faço. Se você é pena que não está aqui ninguém, mas não é? A Mariana está. Exato. É que só no final é que nós começamos a ensaiar. No início fazemos muito mais preparação de prática e só no final, gradualmente, é que começa-se a fazer. E, na verdade, só se faz a obra quase no dia. Até lá, é mais invocar o Estado e receber a informação, porque não faz sentido nenhum, numa semana onde as pessoas não são participantes, estarem a enchê-las em mimetices. Porque não é sobre isso, estamos numa relação performativa dos corpos. Portanto, é manter essa relação performativa deles, de quem o faz. Eles têm que ter as ferramentas, e acho que eu tenho que lhes dar ferramentas que eles podem carregar durante aquela hora que eles trabalham. E é isso que é o suporte. E depois há a transmissão. E depois, um bocadinho quando estou a falar tanto quando estive a falar com o Manel e com o António, é tentar receber o máximo de informação sobre o lugar em que estava, o que é que o público se fez, o que é que aconteceu, se as pessoas saíram, se esperaram. É tentar perceber um máximo de informação, não só o que é a obra na sua fisicalidade, digamos, no seu, como objeto, mas também o que é que ela gerou e aquilo que ela passou-se. Já, por exemplo, quando estive a falar com o Armando Azevedo, nós estávamos a conversar e depois um tempo disse, esta obra, e ele, mas neste lugar, ele, aí já podes. Portanto, é um bocado escutar o que é que e aonde podes pôr. Porque não é só... Bem, eu passava-me se alguém chegasse ao pé de mim a dizer, olha, vamos tomar a tua obra e vamos dar-la a outras pessoas. É muito delicado. Ela gerou, torna-se também ponto de partida. Exatamente. É assim que... Isso para mim é que é a transmissão. E cada transmissão que eu estou a perceber cada vez mais é que cada transmissão, cada obra tem uma atualização muito específica, que era uma coisa que eu não achei no início. Pensava que iam ser todos da mesma forma, mas não são. Também não sei o que são, mas vou escutar. Não, mas de facto, o que é importante é que é mesmo o ser reagindo a qualquer coisa e não o fazer. Não há. E eu acho que mesmo, de alguma forma, talvez seja a melhor forma de refazer, não é? Porque estava no outro dia a falava-se de efemeridade e eu concordava com quem era a favor, com quem era contra a ideia de performance com efemeridade. Porque quando se falava, corrija-me se eu disser de forma diferente, mas quando o Mélicart dizia, celebrava ou sublinhava a efemeridade pelo ato, pela ação, por durante, por outro lado, não estava, essa sim, quer dizer, parece-me particularmente importante, não é interessante, importante, a efemeridade pelo ato, mas ao mesmo tempo o Rui Orfão também referiu, e o Manuel, de formas diferentes, que as coisas duram para além daquele momento, não é? E não é só uma questão de durar no sentido das memórias, porque as pessoas... A performance é um jogo entre coisas que acionam relações, não é? Pessoalmente, era mais próxima da minha performance não ser idêntico, mas estar no lastro das relações que se podem estabelecer e no campo de possibilidades que se abre, do que tentar visualmente colar-se, mas também não deixar de o fazer. Portanto, isso foi e com a consciência da própria coisa, não é? Em si, não é? E o lado dos não profissionais, acho que é profissionais, também não sei de quê, não é? Não somos,
Mas pronto, dos corpos não treinados para terem consciência de si e mostrar-se. Isso ainda cria outros ruídos e outras coisas que parecem interessantes. No caso da performance que a Vânia recriou e reapresentou, portanto, a tal 1975, quero esclarecer duas coisas. Foi a segunda vez que eu, neste caso, permiti, não interpretei, que permiti que foi repetida uma performance, porque anteriormente, em 1980, creio, por aí, no Grand Palais em Paris, repeti uma performance e foi as únicas até hoje que eu repeti. Quanto aos intérpretes, no caso de Barcelona, havia duas bailarinas que eu tinha pedido para me arranjarem duas pessoas com traqueios, passo o termo, na dança ou no teatro, e havia um jovem performer também bom. E havia uma pessoa que não tinha nada a ver com artes, mas quis participar. No caso da Vânia aqui, como ela disse, não eram profissionais. Não? Alguns, pois, está bem. Portanto, é só para esclarecer que até hoje só duas performances femininas é que foram repetidas. Talvez eu possa também dizer uma coisa do Reacting to Time, que também para mim era importante, e os participantes não têm que ser necessariamente das artes do espetáculo, também tem a ver com o próprio público também experienciar um processo de performatividade, passar tanto processo, a nível de processo de ensaio, para depois fazê-lo, para depois ganhar um discurso, uma relação discursiva à volta dele mais interativa, não é interativa, mais... dialogamos entre si, entre nós, porque acho que para ver uma atualização dos corpos não só pode acontecer quem o faz, também tem que acontecer em quem o vê. E só aí é que começa a haver um diálogo de dois... São duas, não é? São dois lados a dialogar, não pode ser só um lado a emitir e o outro sempre estar a receber. Portanto, desde o início do projeto, isto para mim era muito importante, que quem, por norma, teria a curiosidade de passar uma experiência destas, pudesse ter acesso e o fazer de uma forma organizada, feita. Depois há outra coisa também muito interessante de ver dos trabalhos, é como é que eles acionam os corpos atuais, porque este projeto veio tudo há muitos anos atrás sobre o corpo atual. Isso não me interessa para este momento, mas é interessante ver, por exemplo, o trabalho do Manel, muito minimal, mas é muito retorial, e os corpos que o acionaram, a seguir, ouvia-se muito falar de relações espaciais entre corpos, entre lugares. E é uma questão muito pertinente atualmente, não é? A nível global. E em relação ao trabalho do António, que também foi muito interessante, foi como o António trabalha a relação do pathos patético, não é? E nós estamos numa sociedade que é tão frontal, foi interessante ver os corpos atuais a terem-se retirar da primeira face. Então é engraçado como a informação que veio de um passado, como é que ele é inserido no presente e como é que os corpos atuais agem e organizam-se com ele. Isso acho que isso para mim depois começa a haver uma transmissão de informação mesmo, física. Se quiserem colocar alguma questão sobre o trabalho que foi feito há bocado, estão plenamente à vontade. A propósito de experiências de repetição, tal e qual menos, nós fizemos um projeto nas Danças da Cidade há quantos anos? Mais de 10. E aí nós é que sentíamos essa experiência da repetição nós próprios, por nós próprios. Nós fazíamos a mesma ação em vários locais, com intervalos curtíssimos entre cada dia, acho que era todos os dias quase, eu nem sei como é que é. E a repetir, porque, quer dizer, aquelas coisas que a experiência daquilo que nós achamos que não tem a ver com a performance também acaba por ser engraçado.
aquela coisa da repetição, quase como uma peça de teatro que se faz outra vez, não é? Também é engraçado, é interessante, porque quando fazemos aquilo pensamos que não tem nada a ver com a performance. Estar a repetir um papel. Começámos a sentir que estávamos de facto a fazer um papel, não é? E isso também ganha outras texturas, não vale a pena estar aqui não vamos estar a descrever, mas é engraçado, porque e acontece muitas vezes quando estamos a dizer, mas a performance não tem nada a ver com isto não sei o que, é um disparate, dizer, mas que interessante fazer agora uma coisa com isto. Não é? Isso acontece muitas vezes, tornarmos, muitas vezes quando pensamos sobre as coisas, mesmo pela negativa, encontrar ali uma possibilidade de acionar e de revitalizar a coisa, introduzir alguma coisa que julgamos que será dissonante, mas depois acaba por ser absorvida. Sim. E que ela própria sugere. Sim, que ela própria sugere. Ela própria propõe. Nunca tiveste com este projeto um desejo arquivístico, arquivista, de arquivo, não é? De trazer um arquivo para a atualidade. Porque eu acho que justamente este projeto que, de certa forma, me desperta curiosidade, tem a ver com um pouco com, se quisermos, a introdução de uma tradição de contador de história no teu processo de transmissão, nesse processo de transmissão, ao contrário daquilo que seria o técnico de arquivo, não é? De registro com filme, com documento, com texto, não é? Essa ideia que a Diana Taylor divide entre o arquivo e o repertório, não é? Diferencia entre o arquivo e o repertório. E parece-me que tu estás a trabalhar justamente muito nesse campo da reativação de elementos, de dados, de informação produzida por performances de outra geração, para as trazeres para corpos presentes, atuais, não é? Pessoas que é pouco relevante se são artistas ou se não são artistas, se são profissionais ou não, é relevante para a questão, mas parece-me que, de alguma maneira, é como se fosse possível fazer uma história através do contador, do storytelling, desta tradição de storytelling, em vez de fazer a história através da tradicional obra, do texto, do filminho, do documentário, seja lá o que for, não é? Um pouco contrariando aquilo que a Rosalie Goldberg fez com a história da performance. Eu acho que, de certa forma, estás a fazer um caminho outro. Ele também foi uma necessidade, não é? Porque eu não sabia que havia este legado e, de repente, quando soube, foi tipo, como é que... Eu comecei muito recente na atividade como performer. Portanto, e depois, anos mais tarde, não é? Já estava há 13 anos, já a ser a profissão, e depois soube que havia tudo aquilo que se tinha passado em Portugal. E foi tipo, uau, espera aí, então. Como é que eu sei tudo aquilo que se passa? Por exemplo, um exemplo muito, muito próximo que foi a Clara Maneres a falar de uma ação do Grupo Acre que tinha acontecido, e ela fala de uma placa de São Sebastião que eles tinham posto, e toda a gente na sala sabia a ressonância e entendia aquilo que ela estava a mencionar e qual era o trick que o Grupo Acre tinha feito. E isso propagou-se no espaço, porque é partilhado, é uma informação partilhada geográfica deste lugar, não é? Isto não quer dizer que o Reacting to Time e a transmissão tem que ser só exclusivamente das pessoas, dos lugares que os fazem. Eu não acho isso. Mas isso é pontuado que essa informação existe em nós, não é? Ela é propagada. Em relação ao corpo arquivo, eu tenho uma certa dificuldade em arquivo vivo eu consigo ligar. Arquivo para o corpo não me faz sentido nenhum, porque já ele é vivo, não é? Ele está querer tornar o corpo como isologia é negar o corpo atual presente está em ação. O corpo apresenta a ação é uma conjunção, é uma interação de informações atuais, do passado, partilhadas. Portanto, este projeto para mim, o que se eu for mesmo à cerne do meu pessoal íntimo, é para eu, como artista, com os artistas, estar mais ativada e saber aquilo que se passou e nós interagimos de uma forma muito mais rápida uns com os outros.
Porque senão estamos a beber dos mesmos autores, estamos a beber dos mesmos informadores, estamos a receber toda a informação da mesma forma e os trabalhos não alteram, os programas não alteram, estamos a ver os mesmos... Tudo, e eu como artista fico inquieta, então proponho outras coisas. Sobre este projeto da Bana, eu já lhe disse várias vezes que, portanto, começou comigo, passou para o online, e já lhe disse várias vezes que tentasse, acho lá que tenho os apoios, claro, que tentasse mais performances portugueses, sobretudo da década de 80, porque foi a época de ouro, foi mesmo de ouro, não tenho dúvidas nenhumas, da performance em Portugal. Da performance, aquilo que ele chama performance dura e pura. Eu tenho outra designação, que é performance, even performance. E então, a DAL, que eu já disse várias vezes, performance pura e dura. Foi, de facto, a década de 80, o momento áureo, quer em Portugal, quer no estrangeiro, que os performances portugueses tiveram. E seria muito interessante pegar em vários autores extraordinários, sem dúvida, que nós tivemos em Portugal. Gostaria de colocar uma questão quanto... a questão é muito simples, quanto àquilo que sentem que possam ter sido as consequências para as performances com este processo de transmissão do projeto, para simplificar a questão. Bem, desde logo é achar que aquilo tinha acontecido há muito tempo, coisa que eu não tinha essa consciência. E não senti qualquer descontinuidade entre... Quer dizer, continuo a sentir que aquilo está a acontecer agora. E por outro lado, mas foi sobretudo isso, né? Primeiro, assim, consequência, a coisa mais engraçada, quer dizer, que é verdade que ocorreu. E ao mesmo tempo também ajudou e foi oportuno, porque eu tinha estado há pouco tempo a ter que falar sobre a manifestar algum desagrado em relação a essa ideia do reenactment, quer dizer, e sobretudo a forma como é abordada como se fosse um problema guardar nos museus as performances. Desculpem lá que se lixe, de facto, porque pode ficar os documentos, pode ficar... Agora, que se guardar que se houver esse jogo, pode ser um projeto artístico, guardar a performance do museu. Olha que engraçado, um artista lembra-se para guardar uma performance do museu. Como é que vai fazer? Agora, em si é um disparate, mas ao mesmo tempo é um disparate que, se pensarmos sobre ele, é muito, muito rico naquilo que sobretudo naquilo que não quer dizer, mas que acaba por dizer. E que não são coisas muito agradáveis também, sobre a relação muitas vezes entre o olhar sobre a arte e a arte, quer dizer, porque há alguns equívocos e traz essa tentativa de preservar a performance traz alguns equívocos também, pelo menos da forma como estava a ser apresentada, por exemplo, na conversa em que eu estava a participar. Mas, por outro lado, quer dizer, eu nunca recusaria tentar arquivar, até no outro dia estávamos a falar, porque é que não tentamos tentar juntar e arranjar de alguma forma um sistema de reunir as coisas que estão dispersas. Quer dizer, não é de todo preservar a performance de estar arquivada, quer esteja num museu, quer esteja num espaço de acesso a toda a gente ou não. Quer dizer, é neste sentido do objeto, que nem é por uma questão de puritana da performance, não se vende. A performance não pode ser... Quer dizer, eu não acho que o mais interessante da performance seja reagir à obra de arte como objeto transacionável. Não acho isso também... Por esse lado também não é... obscurece tudo o que mais importante está na performance, parece que é só uma reação, uma birra, e não tem nada a ver com isso. Quanto à minha reação
quando a Vânia apresentou em público no Museu da Vieira da Silva, Arpado, a performance que eu tinha concebido em 65, é muito rápida a minha reação. É de espanto e desprendimento total. Eu não vou encerrar, prometo que não vou encerrar, mas eu de facto... Mas, não, eu só quero dizer o seguinte, este simpósio foi extraordinário, foi marcante, presumo que vai dar, não gosto da palavra, mas agora não me sai outra, vai dar frutos muito consistentes para o futuro e para um outro entendimento, quer do público, quer de entidades ligadas a instituições. E vou repetir aquilo que disse aqui no primeiro dia. Houve aqui em Portugal, houve uma campanha para o Domingos Sequeira. Vamos pôr o Sequeira no lugar certo e eu ouso, mais uma vez, dizer que vamos colocar a performance no lugar certo. Isto é um de parabéns, claro, é evidente. Então, resta dizer obrigado. Obrigada também nós. Então, até breve.